Um bom dia a todos e todas, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas a mais um encontro da Teologia Pé no Chão. Eu e a Irene estamos aqui, daqui tua mão, mãozinha quentinha. Oi, gente, quero desejar Feliz Dia dos Pais para todos, para você também, meu amor. Para mim, obrigado. Feliz Dia dos Pais para todos, para aquelas mães também que às vezes têm que fazer o papel de pai. Sejam todos muito bem-vindos e abençoados nesse domingo aqui em Curitiba, um domingo friozinho, mas com sol. Então estamos iluminados aqui. Bom, enquanto vocês vão entrando aí na aula, eu vou lembrando a todos desta transmissão online. Curtam, compartilhem para que mais pessoas tenham acesso a esse material. Esse material é inteiramente gratuito, não há cobrança de nada, nem assinatura, nada. Se alguém ligar na sua casa vendendo, é mentira. É verdade. Além disso, temos o canal no YouTube com o mesmo nome, Teologia Pé no Chão, e também você encontra em podcast esse material. Cada semana uma aula nova. Nós estamos estudando um curso que tem o nome e o tema, né? Jesus e a Política. Dividimos esse curso em 4 partes. A primeira parte tratou de um poder que eu chamei de poder sobre, poder dominação de cima para baixo, símbolo do poder hierárquico, que no caso aqui é exercido primeiramente pelos romanos. Na segunda parte estudamos o arranjo político dos judeus os romanos, mas sobre o seu próprio povo. Então é um poder articulado, que também tem suas características próprias. E na terceira parte estudamos as reações do povo a esse estado de coisas, porque o povo não é passivo. Todos nós temos objetivos para a nossa vida, nós queremos viver bem, e nós reagimos como nos for possível às forças que nos ameaçam. Então, com isso, nós fizemos um levantamento, tirando da invisibilidade estas forças para que elas sejam vistas, analisadas. E com isso, vocês mesmos foram capazes de analisar nosso próprio mundo e identificar no nosso mundo estas forças, as forças que nos dominam, as forças dentre a nossa própria elite que se articulam com esses poderes para duplicar e aumentar a nossa dominação, né? Elas se cercam de privilégios e também exercem sobre nós um domínio, e também somos capazes de perceber as reações populares a esse estado de coisas, mesmo quando o povo é omisso. O povo está fazendo uma opção política, né? Ele está medindo consequências e ele está, de certa forma, se sujeitando no cálculo político, que é melhor sujeitar-se do que enfrentar o risco de uma reação. Todas essas forças tendem a ser invisíveis. Elas tendem a ser o mais invisível possível, né? O mais invisíveis possível, para que o poder consiga nos atingir inteiro, sem grande trabalho de violência. O que nós temos feito nesta quarta parte é analisar o papel de Jesus e da proposta de Jesus nesse estado de coisas. E a minha expectativa, evidentemente, não é apenas passar um filminho de Jesus aqui, mas sermos capazes, então, de responder à proposta de Jesus no nosso próprio mundo. Eu sempre tenho dito que os cristãos tendem a alienar-se da política, como se o Jesus deles fosse um espírito, né, que paira sobre o mundo
das pessoas, mas não toca nessas questões, porque ele é tão celestial que ele não tem interesse nessas coisas, ou então eles perdem a vergonha pura e simplesmente e tornam Jesus o seu cabo eleitoral, e eles falam qual candidato é de Jesus e qual candidato é do capeta. Né? Se sentem no direito de inscrever ou filiar Jesus no partido deles, né? E ambas as posturas, evidentemente, com todas as nuances aí no meio, são injustas e indignas de Cristo. Porque a pior das dominações, né, é aquela que domina, explora em nome de Deus, como se Deus estivesse legitimando e apoiando tudo isso. Bom, nessa quarta sessão, então, nós estamos fazendo isso. Um Jesus que, por ter encarnado e por ter se feito humano, lidou e assumiu todas as dimensões da vida humana. Portanto, não pode ser isento de envolvimento político. Na aula passada, nós, dentro dessa temática, então, desse poder que eu estou chamando de poder servitude, porque a gente está tão acostumado com a palavra poder, que falou em poder, nós já pensamos em poder que domina. Jesus apresenta um outro poder, o poder que serve, né? E para mudar a nossa cabeça, para nos dar tempo, o tempo que o nosso intelecto precisa para fazer esta conversão. Na aula passada eu falei sobre as fragilidades do poder dominação. Esse poder que nos domina, ele tem em si contradições e ele tem fragilidades que ele tenta ocultar, fazendo-se ainda mais violento. E eu mostrei então como que o Evangelho nos diz que o modo de ser de Jesus acaba desmascarando estas fragilidades. Hoje, a aula 24 está aberta lá, no Word. Está aberta. Na aula 24, então hoje, finalmente chegando na aula de hoje, está aí, eu quero mostrar o contrário, então, as forças do poder servitude. Então, se na aula passada eu mostrei as fraquezas do poder dominação, porque o poder dominação parece invencível, eu mostrei fragilidades dentro dele. Hoje eu quero mostrar as fortalezas inerentes ao poder servitude, porque, por sua vez, o poder servitude parece fraquíssimo, parece fragilíssimo, parece uma piada de mau gosto colocar contra César e tudo que ele representa o poder do Cristo, servo de Deus. Mas eu quero mostrar, então, as forças internas desse poder e como Jesus conseguiu se contrapor, se opor a esse estado de coisas e, no final, sair vencedor. Como isso foi possível? É isso que nós temos que ver a partir de agora. Eu insisto nesse ponto porque eu próprio tenho feito esse estudo já há alguns anos, há pelo menos 10 anos que eu venho lidando com esse tema, e eu percebo minha própria dificuldade de mudar a cabeça, mudar a mente, mudar as categorias. As categorias políticas que nós usamos é a da hierarquia. Quem tem o menor grupo, que é a ponta da pirâmide, tem maior poder. Na medida em que vai aumentando a base da pirâmide, o poder vai diminuindo. Estas são as categorias. Muito poder em cima, pouco poder embaixo, né? Dominação. E nós nos adequamos a esse estado de coisas para o bem e para o mal, né? Quando nós falamos de poder servitude, parece, então, de acordo com as nossas categorias políticas, que Jesus está lá na base, lá na senzala, no porão desse poder político. E não é. Jesus está fazendo um enfrentamento por um
modo de poder, por um tipo de poder que confronta todo o estado de coisas. Confronta não apenas César ou seus representantes, confronta também os pobres, confronta todo o sistema de coisas. Jesus vai mostrar que esses poderosos que nos dominam são falsos, são frágeis, e vai mostrar para aqueles que se deixam dominar que eles são fortes. Mas a natureza desta força é completamente diferente da de César. Para enfrentar César, tem que ser mais violento do que César. E para que o domínio de César seja o mais total possível, é necessário empurrar o maior número de pessoas para baixo. Jesus não entra nesse esquema de coisas, nesse estado de coisas. Ele desorganiza a pirâmide. Então é por isso que nós temos que gastar algumas aulas para dar tempo à nossa cabeça de fazer estas mudanças. Bom, feita essa introdução, eu passo então agora na aula 24 a mostrar as fortalezas, as forças internas do poder apresentado por Jesus. Como eu fiz na aula passada, citando alguns exemplos, hoje também eu proponho a citação de alguns exemplos, mais especificamente 5 exemplos. Já vou dizer quais são os 5, porque se eu não conseguir terminar, você fica aí com o dever de casa. Não hoje, obviamente, hoje é dia dos pais, né? Dê atenção aos seus pais, receba a atenção dos seus filhos, mas fica aí como sugestão para a nossa reflexão. E na próxima aula continuamos explorando esta natureza de coisas. Depois, então, vamos estudar alguns textos específicos e depois, então, estudaremos aplicações práticas desse poder de Jesus à vida real, à vida onde nós vivemos com nossos pés no chão, ok? Esses 5 casos que eu vou mencionar, então, agora são estes. Se quiser anotar, registrar: batismo, o batismo de Jesus, a tentação de Jesus no deserto, o sermão inaugural dele, que só está registrado em Lucas 4, na sinagoga de Jerusalém, a confissão de Pedro: tu és o Cristo, filho do Deus vivo, e, por fim, a crucificação. Então, repetindo: batismo, tentação, sermão inaugural, confissão de Pedro e crucificação. Então vamos lá ao primeiro deles, o batismo. Veja, João Batista é um homem estranho que faz lembrar os profetas do Antigo Testamento, e ele aparece, embora ele seja um sujeito do deserto, mal vestido e tal, ele desperta na consciência, na memória do povo judeu, um certo ideário, né? Esse ideário é aquele do profetismo antigo, e o povo tem uma certa expectativa no surgimento de um profeta. Você percebe que quando João Batista aparece, ele desperta muita curiosidade e as pessoas passam a se perguntar: quem é ele? Quem é você? Você é o Cristo? Você é o profeta? Você é Elias? Quem é você? O fato é que João Batista adquire um poder espiritual, um poder moral, que seduz a grande parte da população da Judéia. É claro que ele desperta a atenção dos poderes políticos, mas o poder político, o poder militar, observa esse movimento, provavelmente para acompanhar se esse movimento vai se tornar violento ou não, né? Porque o poder político e o poder militar também têm medo de mexer com o povo, né? O fato é que o povo vai a João Batista, e isso então confere poder a João Batista, porém um poder rival, um poder concorrente com o próprio templo e concorrente com as forças políticas, porque ele
anuncia a chegada do juízo de Deus, e o povo espera isso. Então, de certa forma, João Batista passa a representar um poder. Quando Jesus Cristo, que é aquele a quem João anuncia, está para se apresentar, Jesus tem a oportunidade de vestir um certo figurino, ou seja, ele tem a oportunidade de representar para o povo um certo Messias, um certo tipo de ungido de Deus, daquele que vem para cumprir aquilo que João Batista está profetizando. Então, João Batista, apesar de todo o poder que ele adquire, ele não fala de si como sendo o principal, ele anuncia a chegada de outro. Quando este outro chega, que é Jesus, Jesus então tem a oportunidade de apresentar suas credenciais e assumir a expectativa do povo judeu e assumir aquela expectativa gerada então agora por João Batista. Curiosamente, e para lembrar uma palavra que eu coloquei e apresentei na aula passada, paradoxalmente, Jesus se submete a João Batista. Jesus entra na fila de batismo. Jesus entra na fila dos pecadores e vem para ser batizado por João Batista. Os evangelhos todos não deixam de notar a estranheza do ato e a própria surpresa e estranheza do João Batista. Por exemplo, em Mateus, João Batista recusa batizá-lo, dizendo, Mateus fala assim, João Batista o dissuadia dizendo, não, meu filho, você não. Você é aquele a quem eu anunciei, você é maior do que eu. Eu não sou digno de desatar as sandálias dos seus pés. E Jesus fala, João Batista fala para ele, eu é que preciso ser batizado por ti, tu vens a mim? E Jesus fala para ele, é necessário que se cumpra as Escrituras. É necessário trazer toda a justiça. E então Jesus se submete a João Batista. Esta é uma decisão estratégica. Claro que ela é real, mas ela é estratégica para nós estudarmos o tipo de poder que Jesus está apresentando. Ao contrário das massas que vinham de Jerusalém, portanto, vinham espionar e buscar a legitimação de João Batista, Jesus vem da Galileia. Jesus poderia ter vindo de Jerusalém, poderia ter vindo de Belém, ele poderia ter assumido certas expectativas messiânicas, mas ele vem da Galileia, um local desprezível. De lá é que que Jesus vem para ser batizado. João Batista vem do deserto. Parece pouca coisa, mas tem um grande significado profético. Jesus vem da Galileia de Nazaré, de onde não surgiu ideia nenhuma, poder nenhum, rei nenhum e profeta algum. Portanto, Jesus está sinalizando a chegada de um novo poder. Ao fazer isso, Jesus está se confrontando com os poderes oficiais. Vale lembrar aqui que o lugar certo para a remissão de pecados não era no deserto, não era no Rio Jordão. Pega ali os 5 itens que eu coloquei ali logo embaixo do cinza ali, esses 5 itens aí que eu estou tratando. O lugar certo para a remissão de pecados não era no deserto, não era no Rio Jordão. O lugar certo para a remissão de pecados era no templo.
dentro do sistema político, religioso, jurídico dos judeus. Ali os judeus, os líderes, as autoridades judaicas, o sacerdócio judaico, controlava a fé e a consciência do povo. Quando João Batista anuncia perdão de pecados no deserto, ele está confrontando um poder central da nação judaica. E o povo se sente tão sensibilizado que vai a ele. E Jesus foi a ele e foi batizado por João Batista. Ou seja, aquele Jesus que poderia ter se apresentado publicamente com poder das mais diversas espécies, submete-se a um poder extraoficial que está no deserto. E assim Jesus está dizendo como ele pretende ser conhecido. Esse Jesus recebe sinais de poder, porque quando Jesus é batizado, a Bíblia diz que os céus se abrem e, pelo menos alguns deles, ouvem uma voz dizendo: "Este é o meu filho amado em quem me comprazo." Esta é uma autenticação divina, ou seja, esta postura é que tem a aprovação divina, e não o Anás e o Caifás lá no templo. Porém, esta autenticação divina, e isso passa batido aos nossos olhos, mostra também o tipo de poder que Jesus vai exercer. Porque enquanto ele fala, "Este é o meu filho amado", este é um título de rei. Portanto, o que Deus está dizendo ali é, esse é o rei, esse é o ungido. Mas quando ele fala, "em quem a minha alma se compraz", ele está invocando o servo sofredor de Isaías, porque lá é que está dito, nele a alma de Deus se agrada. "Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito aos gentios." Então, no próprio ato do batismo, Deus autentica a postura de Jesus, a apresentação pública de Jesus, concede a ele o Espírito Santo, que é outro tipo de poder, e o declara, por um lado, rei e servo. Então, no ato inaugural do ministério de Jesus, já está revelado o tipo de poder que Jesus veio apresentar. Vejam, Jesus tinha outras opções para convencer o povo do seu poder. Ele adotou esta. E esta tem sua própria fortaleza. Qual? A autenticação do próprio Deus. Ou seja, Deus está por trás de certas posturas de poder e Deus é inimigo de certas posturas de poder. Bom, esse é um primeiro ato inaugural que eu coloquei aqui do batismo de Jesus. Vamos agora, então, na sequência, para fazendo a mesma trilha dos evangelhos, quando Jesus é levado pelo próprio Espírito que lhe deu poder. Descerá sobre ele o Espírito Santo. E João fala, vi descer sobre ele o Espírito Santo. Então esse é aquele de quem eu falei, mais poderoso do que eu. De que tipo de poder João Batista está falando? Ora, esse mesmo Espírito que desce sobre Jesus e que o autentica como rei e também, ao mesmo tempo, servo, o leva ao deserto para ser tentado. Eu não sei como você entende a tentação de Jesus, mas eu queria colocar aqui, eu tenho esse direito,
né? De fazer uma abordagem política da tentação. Porque se a tentação não corresponde ou não correspondeu a alternativas internas de Jesus, então a tentação não é nada mais, nada menos do que um teatro, uma representação nula, como se Jesus fosse impassível e aquelas tentações estivessem passando como brancas nuvens acima da sua cabeça. Tentação só pode ser tentação se ela corresponde a alternativas internas que a pessoa adere ou não. Claro, senão né? não é tentação. Exato. A primeira tentação, então, é aquela em que o diabo confronta Jesus, se tu és o Filho de Deus. Ora, Jesus tinha vindo do Rio Jordão, onde Deus havia falado para ele, tu és o Filho de Deus. Tu és o meu filho, né? Tu és o meu filho, portanto, és o Filho de Deus. Satã parte desta declaração divina e não propõe a Jesus algo mau. Propõe a Jesus algo piedoso, algo bom, algo que está no projeto messiânico, que é atender às necessidades do povo. Mas, embutido aí está a tentação de fazê-lo por uma demonstração de poder, por uma exibição de poder. Vocês devem se lembrar que em outro deserto, mediante uma população faminta, Jesus multiplica os pães. Ele transformou areia em pão? Ele transformou pedra em pão? Sei lá o que ele fez. Eu sei que os evangelhos falam isso, todos os evangelhos falam isso, que Jesus alimentou uma multidão de milhares de pessoas. E a reação da população foi, pelo menos em João 6, isso está escrito, foi torná-lo rei. Então vieram para cima dele dizendo, se esse cara nos dá pão, esse cara é o rei que nós esperamos. E Jesus, então, trava ali com eles um duríssimo debate. Portanto, esta primeira tentação, a tentação de transformar a pedra em pão, não é apenas uma tentação para satisfazer sua fome, mas uma tentação para realizar o projeto de Deus, o projeto messiânico. Bem-aventurados que têm fome, porque serão fartos. O diabo não está propondo algo hitleriano, não. Ele está propondo algo bom, apenas por outro tipo de poder. Se tu és o Filho de Deus, você não foi consagrado publicamente como Filho de Deus, então realiza um ato de poder e satisfaça a fome das multidões. E Jesus, então, rejeita esta tentação. Depois eu vou mostrar para vocês, e fiquem com isso em mente, né, que Jesus está respondendo Satã, que o tenta, com alternativas possíveis, porém rejeitadas por Jesus, com base em Deuteronômio. Então, se você pesquisar depois, não agora, depois, você vai verificar que as respostas de Jesus são tiradas de Deuteronômio. E Deuteronômio é o livro da aliança, o livro no qual Deus propõe o seu reinar, o modo do seu reinar, para justamente proteger o povo judeu das propostas imperialistas que estão ao redor deles. Então, Jesus não está apenas pensando, como pão ou não como pão? Vou fazer uma magiquinha aqui e vou transformar aquela pedrinha ali num sonho de leite, como diz aqui em Curitiba, né? Sonho de leite, dona de casa. Não. A questão aqui é como Jesus vai realizar o reino de Deus. A segunda tentação de apresentar-se de um modo espetacular e maravilhoso no templo,
daria a Jesus o impacto necessário para quebrar a fidelidade do povo aos poderes de César, aos poderes do Sinédrio e do templo, e deslocar esse povo para si. Seria um ato espetacular. Jesus estaria trazendo para si o cumprimento de profecias. Por exemplo, em Malaquias 3:1 está escrito: de repente virá o Senhor ao seu templo. Ora, se ele pula para dentro do templo numa entrada espetacular, os especialistas todos, quem sabe, veriam: aqui está o profeta da aliança, o mensageiro de Yahvé. Aqui está ele. E quem sabe os próprios sacerdotes, as próprias autoridades, teriam aderido a Jesus. Mas Jesus teria que ter dado sequência a esse projeto com o mesmo tipo de poder com o qual ele se apresentou. Portanto, o poder violento, o poder de fazer grandes espetáculos de poder. Ora, uma vez que ele se coloca desta forma, com que poder ele implantaria o reino de Deus e o projeto messiânico? Só um comentário sobre a tentação do diabo. É interessante notar que mesmo que a sugestão do diabo é boa, a intenção não é. Então, quando surgir a consequência não é, né? Exatamente. Melhor dizendo, então se a sugestão ainda for do diabo, não caia nessa. Sim, exatamente. Ainda é do... Vamos ver agora a terceira tentação, né? Eu espero que vocês... Mas a questão, amor, é a seguinte. Que chance os cristãos têm de entender se a proposta é diabólica? Essa é a questão, né? As pessoas acham que apareceu aqui para Jesus um homem, né? Cheirando enxofre, fumegando coisas horrorosas, andando com casco de bode, chifre com seta, né, e um tridente na mão, com chifres e tudo mais, né? É assim que eles acham que surgiu, né? Quando o próprio Paulo fala que o diabo, para enganar, se transfigura até em anjo de luz, né? Se Jesus estava profundamente abatido pela fome, né? Ele poderia ter perfeitamente pensado, bom, são as opções à minha disposição, né? Mas o que está acontecendo aqui é uma continuidade da autenticação divina do projeto de poder de Jesus, o poder servitude, o poder de Jesus. A terceira tentação é a mais óbvia, né? É aquela em que o diabo oferece a Jesus o reino de César. Ele fala: te darei todos os reinos do mundo e a glória deles, se prostrado me adorares. E Lucas ainda diz, coloca na boca do diabo a seguinte frase: porque esta autoridade me foi dada, esta glória me foi dada, me foi entregue, e eu a dou a quem eu quiser. Por isso, se te prostrares diante de mim, será toda tua. E então vocês conhecem a resposta de Jesus. Ele fala: vai-te, Satanás, o Senhor te repreenda, somente ao Senhor teu Deus prestarás culto, somente a ele adorarás. E o diabo o aparta, de acordo com um ou outro evangelho, até momento oportuno, não para sempre, porque Jesus será sempre assediado por essas propostas de reinado absoluto. A questão que fica clara aqui nessa terceira tentação de Jesus é que quem exerce poder, dominação, quem exerce poder hierárquico, quem procura a glória do poder hierárquico, prostrou-se a Satã. Portanto, aqui tem dois projetos de poder. Aquele que é encabeçado por Deus e representado e assumido por Jesus Cristo, que é um outro tipo de poder,
um poder que está numa categoria à parte, fora da pirâmide, e o poder opressor, o poder concentrador, aquele poder que domina, impedindo que os outros sejam, que os outros também assumam a sua dignidade. E nós podemos concluir desta tentação de Jesus que quem exerce o poder dominação está prostrado diante de um cabeça. Não significa que fez pacto com o demônio, não. O simples fato de exercer poder opressor é indicativo sine qua non do culto prestado ao príncipe deste mundo. Ele é o cabeça desse sistema. Esteja onde estiver. Eu estou falando do marido que oprime a mulher, estou falando do pai que oprime os filhos, estou falando de patrão que oprime empregado, estou falando de pastor que oprime ovelha, estou falando de padre que oprime o rebanho, estou falando de governante, estou falando de qualquer pessoa. Estou falando até do subchefe, da subseção. Onde houver busca de glória, busca de poder e dominação do outro, privação do outro, aí está o príncipe deste mundo, o cabeça de um sistema. E o que está envolvido aí é poder e glória. Poder e glória. E nós todos somos seduzidos por estas tentações. Jesus as sofreu porque as assumiu, mas essas tentações não eram para ele, eram para nós. Elas nos atingem e nós temos que fazer estas escolhas. Toda concentração de poder exige adoração. Seria bonitinho, né, um Estado laico, né? Aquele conjunto de atribuições, como eu falei na aula passada, delimitados em lei, aquele chefe, aquela pessoa que simplesmente cumpre os seus deveres, né? Os seus deveres para o bem da organização, para o bem da família, para o bem do país, para o bem do povo. Seria tão bonito, não é? Mas todo poder tende à acumulação e a exigir a adoração. Não basta que você cumpra seus deveres. Não basta que você seja um bom player no mundo. É necessário beijar a mão. É necessário adorar. Por quê? Porque o cabeça desse sistema é idolátrico. Ao contrário do reino de César, Jesus está inaugurando um outro tipo de poder. Bom, eu poderia aqui ainda fazer uma associação ao Deuteronômio, mas eu não vou gastar muito tempo ampliando muito aqui, porque são 5 exemplos, né? E eu estou no segundo ainda. Mas naquele curso Teologia da Generosidade eu falo um pouco sobre o Deuteronômio. Então, se tiver curiosidade, depois a gente coloca lá o link da aula para você ver o pacto, né? O pacto, o segundo pacto, né? Porque o primeiro foi quebrado. Deuteronômio significa Deuteros nomos, segunda lei, né? Portanto, o pacto de solidariedade, de distribuição, de bênção para o povo que se sujeitasse ao poder de Deus e não ao poder como era exercido nas outras nações. Então, o batismo de Jesus e a tentação de Jesus são opções que ele está fazendo em direção, um caminho pelo qual ele vai revelar um novo modo de ser, um novo modo de se colocar. A principal razão
para Jesus rejeitar a manifestação de poder, a manifestação gloriosa de poder e o recurso à violência para o reino de Deus, é que por estas vias ele jamais poderia estabelecer ou cumprir os objetivos do reino de Deus, que é converter os seres humanos em cooperadores uns dos outros, servir uns aos outros, amar uns aos outros. Onde há poder, não há amor. Onde há violência, também não há amor. E se Jesus tivesse usado esses mecanismos, ele jamais teria produzido o reino de Deus. Em grande parte, os projetos comunistas históricos, aqueles que de fato foram implementados, todos fracassaram nesse quesito, né? De usar a violência por um tempo, né? Usar a força revolucionária, a violência, para então produzir o homem, o novo homem, né? A nova humanidade, a humanidade sem classes, sem luta, sem ódio, sem acumulação. Mas uma vez que você adere à violência, não tem mais escapatória, né? Porque a violência só se cumpre com outra violência. E aí não tem mais saída. Bom, o terceiro exemplo que eu quero tratar aqui hoje é narrado apenas por um dos evangelhos e está em Lucas 4, versículos 16 a 20, que é o sermão que Jesus prega na sinagoga de Nazaré. Em algum momento, depois das suas andanças, ele volta para Nazaré, onde tudo começou, onde ele foi criado, onde havia crescido, onde ele era conhecido por todos, e diz o evangelista que, de acordo com o seu costume, entrou na sinagoga, e é claro, o pastor lá da sinagoga deu o livro para o irmão dar um testemunho, né? E o irmão Jesus, filho de José e Maria, pede lá o livro de Isaías. E ao ler o livro de Isaías, ele escolhe aquela parte em que fala: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. E então ele apresenta, deixa eu pegar aqui, ele apresenta um programa. Você poderia pensar, por isso esse sermão é chamado sermão inaugural, você poderia pensar nesse sermãozinho aqui como um programa messiânico, no qual Jesus vai apresentar seu programa de ação. E ele diz o seguinte: abriu o livro do profeta Isaías, versículo 17, Lucas 4, 17, onde estava escrito: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, pelo que me ungiu para poder, unção, Espírito Santo, para evangelizar aos pobres, ou eu poderia dizer, anunciar boas novas aos pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos, e para pôr em liberdade os oprimidos, e apregoar o ano aceitável do Senhor. E se senta. E quando as pessoas ficam olhando para ele estupefatos, porque querem saber que interpretação ele vai dar a esse texto tão enigmático, Jesus fala: hoje se cumpriu aqui no meio de vocês esta profecia. Então Jesus está dizendo que ele é o enviado, o ungido. A palavra ungido significa em hebraico Mashiach, Messias, e em grego Cristo. Então é isto que as pessoas entenderam. E por que ficaram iradas? Porque Jesus faz uma reinterpretação do texto. Ao invés de seguir a ideia do Messias, deixa eu pegar aqui Isaías 61, ao invés de pegar a tradição majoritária do Messias violento, do Messias julgador, como João Batista dizia, aquele que vem para tacar fogo, punir os inimigos e tal, Jesus interrompe aqui
a leitura dizendo o ano aceitável do Senhor. Quando ele deveria ter dito, ele deveria ter ele deveria ter continuado a leitura para falar da vingança, o dia da vingança do nosso Deus. E ele omitiu esta frase e cortou ali a leitura, né? E com isso ele está fazendo uma guinada para se tornar representante de uma tradição minoritária, impopular do Messias. O Messias que vem para servir os oprimidos. E esses oprimidos são aqueles que estão entre eles. Boas novas aos pobres, libertação, abrir os olhos, porque o poder é obrigado a cegar as pessoas para então dominá-las, e para pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Eu não sei se você já se perguntou o que significa ano aceitável do Senhor, mas eu vou propor aqui uma interpretação muito razoável. A interpretação de que Jesus, com base em Deuteronômio e com base nos profetas, está anunciando o ano do jubileu. Existe uma interpretação de que o ano do jubileu estava sendo negligenciado de todas as formas, porque não havia calendário naquela época e quem decretava o ano do jubileu era o sacerdote. E o sacerdote, como tinha muitos interesses econômicos, ele negligenciava isso. Parece que os romanos não se importavam que os judeus declarassem o ano do jubileu, porque isso garantiria a fidelidade deles, a submissão deles, melhor dizendo, aos dominadores romanos. Porém, quem fazia esta declaração de ano do jubileu era o sacerdote. E o sacerdote havia se cercado de uma gama de recursos jurídicos para ou retardar o ano do jubileu ou cortar os seus efeitos de libertação. Jesus aqui, nesta interpretação, ela não é obrigatória, mas ela é extremamente razoável, a menos que você tenha outra interpretação para ano aceitável do Senhor, né? Este ano aceitável significa que Jesus arrogou para si autoridades messiânicas, autoridade de libertação, e ele decretou o ano aceitável. E o ano aceitável agora, como o ano do jubileu, não é apenas para os judeus, mas para o mundo. E não é apenas para a terra ou para perdão das dívidas, mas é para todo tipo de perdão. Então Jesus está inaugurando um ano jubilar permanente. Esta ameaça à economia do povo justificaria o atentado que eles cometeram contra Jesus na sequência. O arrastaram para o monte da cidade e o ameaçaram apedrejá-lo. Mas o poder de Jesus, este poder novo, este poder servitude, é tão impossível de controlar que Jesus passa pelo meio deles e se retira pacificamente, sem usar nenhum esquema de violência. E retira-se do meio deles, como quem diz, um dia vocês vão me pegar, mas não é agora não, é quando eu deixar. Alguma pergunta até agora? Eu estou correndo aqui bastante, eu falei já de 3 casos, tá? Eu falei do batismo de Jesus, falei da tentação de Jesus e falei agora do sermão inaugural. É claro que eu estou falando muitas coisas novas, né? Muitas coisas para refletir, para perguntar, algumas interpretações que talvez você nunca tenha ouvido, né? A gente normalmente pensa no batismo de Jesus como um mero, né, um batismo como tem na nossa igreja, né?
apenas uma forma de apresentar Jesus publicamente, mas a gente não para pensar por que ele tomou a fila dos pecadores, né? Para assumir a causa dos pecadores, dos oprimidos, né? A tentação de Jesus também é um texto enigmático. Ninguém explica se aquela tentação foi de verdade, não foi, quem viu aquilo, o que aquilo significa, né? Como aquilo se deu, ninguém explica, né? E agora, por fim, esse sermão de Jesus aqui em Nazaré, que também ninguém explica porque as pessoas ficaram tão iradas com apenas a leitura de um texto, né? Eu tenho lido textos em tantos lugares, ninguém nunca me assume matar por causa disso, né? Nem você. Verdade. E também não há essa relação com o ano do jubileu, né? A gente não. Eu aderi a essa interpretação, por quê? Porque ela ajuda a explicar o que é ano aceitável e ela ajuda a explicar por que o povo ficou tão furioso com Jesus, né? Se você tiver uma explicação melhor, mais razoável ou menos problemática, pode compartilhar aí nos comentários que eu vou considerar, vou pesquisar e tal. Mas essa é a que eu tenho de melhor até hoje. A confissão de Pedro. A confissão de Pedro também, ela é interpretada, ela está registrada nos 3 evangelhos, né, em Mateus 16, Marcos 8 e Lucas 9, tá, se quiser anotar. Mateus 16, claro, depois você procura lá o versículo, né? Mateus 16, Marcos 8 e Lucas 9. Só João não relata este evento. Mas esse texto tem sido usado principalmente, né, como uma polêmica entre protestantes e católicos para dizer que Jesus é o fundador da Igreja católica, Jesus é o fundador de toda a Igreja. Para os católicos, Jesus é o fundador da Igreja Católica, como é que é a Igreja Católica Apostólica Romana, né? Embora Jesus nunca tenha estado em Roma, mas é assim que é. E Pedro é a pedra fundamental. Para os protestantes, Jesus é o fundador de toda a igreja, que se baseia em Jesus, porque Jesus é a pedra e tal. O que ninguém discute aqui é o aspecto político deste incidente. Jesus não está fundando nada aqui, né? Nenhuma igreja foi fundada por Jesus, cara pálida. Não metam Jesus nessa encrenca, né? Cada um é responsável pelo que faz do evangelho. Não jogue na conta de Jesus, né? Cada um assuma. Tô pensando aqui no apóstolo Paulo, acho que 1 Coríntios capítulo 3, quando ele fala, cada um veja como constrói. Então, assim, cada um assume a sua obra, né? Se a sua obra é de madeira, palha, feno, ouro e tal, cada um assume sua encrenca, né? Não vem colocar na conta de Jesus, não, né? O que nós sabemos é que Jesus deslanchou um movimento e que esse movimento se pluralizou numa miríade de grupos que invocam o seu nome. Bom, este incidente se dá na passagem do 2º para o 3º ano do ministério de Jesus, ok? Jesus, então, faz aqui um freio de arrumação. Ele faz uma pergunta dupla. Ele quer saber o que as pessoas pensam sobre ele, o desempenho, né, dele na opinião pública, né? E depois ele faz uma pergunta para o seu público interno, dizendo, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Bom, a resposta à primeira pergunta coloca Jesus em alta consideração. Por quê? Porque ele é comparado a grandes profetas. Mas essa é uma resposta errada. Por quê? Porque Jesus não é um profeta. Claro que ele tem aspectos de profetas e que ele está ligado ao profetismo de Israel, que ele dá continuidade ao movimento profético, mas ele mesmo vai dizer que João foi o maior dos profetas e que a lei e os profetas duraram até João. Então Jesus, ele faz continuidade, mas ele inaugura algo completamente novo. Portanto, a população, de um modo geral, não percebeu quem Jesus é. Eles têm uma boa imagem de Jesus, porque colocou Jesus na galeria dos seus homens sagrados. Mas
todos erraram. Nenhuma das respostas acima. A segunda pergunta, e vós quem dizeis que eu sou, recebe uma resposta por meio de Pedro, que é uma confissão estupenda. Senhor, tu és o Cristo, tu és o Messias, tu és o ungido. Independentemente se ele falou, tu és o Filho de Deus ou não, porque parece que Mateus fala, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, Marcos coloca só tu és o Cristo, Lucas eu não me lembro lá como fala, existe uma certa variação, mas nada disso muda o fato, ou muda a importância da declaração de Pedro. Pedro está falando em nome do grupo dos 12, que eles reconhecem ser Jesus o Cristo. Jesus aprova esta resposta, mas a esclarece. Por quê? Porque ser o Cristo, ser o Messias, corresponde a um figurino. O figurino, a ideia mental que todo o povo de Israel tinha do Messias, era o Messias rei, o Messias guerreiro, o Messias libertador, aquele que iria arrebentar com os romanos e colocar o povo de Israel como luz para o mundo. Só que isso se daria por meio de um confronto violento. Assim que Pedro declara que Jesus é o Cristo, Jesus passa a falar, tá bem assim, a partir desta confissão, Jesus passa a falar que é necessário ir para Jerusalém. Tudo bem, claro, o Messias tem que ir para Jerusalém, onde mais ele iria, né? Você vai ser Messias em Nazaré, como disseram os irmãos de Jesus para ele em João 7, né? Ora, se você quer fazer alguma coisa, vai para a capital, você vai ficar aqui em Piraquara, né? Aqui não. Vai para São Paulo, né? Vai para Brasília, lá que é o lugar, né? Bom, Jesus então passa a dizer o seguinte: é necessário que o Filho do Homem vá para Jerusalém, caia na mão dos ímpios, dos pecadores, seja torturado, seja morto, mas ao terceiro dia ressuscitará. Bom, eu já falei isso nas aulas de sexta-feira. Os discípulos não entenderam muito bem o que Jesus quis dizer aqui, né? Eles pensaram, bom, ele deve estar falando figuradamente, mas o Pedrão entendeu. E o Pedrão aqui pula na frente de Jesus e fala, não de jeito nenhum. E aqui, meus irmãos, a briga foi feia. O Evangelho, evidentemente, não vai contar a briga toda. Mas aqui houve uma guerra civil, aqui houve um conflito profundo. Não é à toa que Jesus se volta para Pedro e fala, tu és para mim Satã, tu és para mim diabolos, aquele inimigo que de novo se põe no meu caminho para me oferecer um outro projeto de messiado. Então, Jesus não teria usado esta expressão tão dura de chamar Pedro de Satã, e como Pedro é porta-voz do grupo, chamou, portanto, o grupo inteiro de Satã. Tipo, vocês estão tomados por um projeto satânico de poder. Porque eles queriam que ele fosse para Jerusalém para fazer sucesso. Claro. Não para falar de morte. O messiado guerreiro, violento, político, por isso eles querem os primeiros lugares. E assim que o messiado é assumido, declarado, reconhecido, Jesus o aceita e passa a esclarecê-lo. É necessário. Por que é necessário, Jesus? Porque é a única forma de inaugurar um caminho novo. É necessário ir para o ninho das cobras, rasgar o véu do templo, desmascarar esta farsa,
desmascarar os monstros que se ocultam por trás dessas vestes sagradas e fazer nascer o novo. E eu vim para isto. Por isso é necessário confrontá-los. E eles não podem reagir de outra forma a não ser me violentando. Não podem reagir de outra forma. Porque, meus irmãos, todo poder tende a ser totalitário. Todo poder pode ter uma carinha ariana, democrática, civilizada, bonitinha, mas ele não pode ser contraditado. Sabe aquele homem de Deus que você fala, caramba, ele parece levitar, tá difícil achar, né? Mas esse que parece assim que, nossa, ele brilha, cara, ele brilha. Confronte seu poder e você verá a mente satânica. E Jesus não fala que Pedro está possuído de demônio, não. Ele fala, cogita das coisas dos homens. Não cogita das coisas de Deus, cogita das coisas dos homens. Cogitar é um esforço mental, é um sistema mental, é um sistema intelectual, que é refletido nas estruturas que nós criamos. E Jesus está falando que quando nós organizamos a nossa sociedade de um modo contrário à vontade de Deus, esta realização é diabolos, é diabólica, é satânica. E aqui o humano e o satânico se tornam uma coisa só. Por isso Jesus é radical. Ele fala, se vocês querem aderir ao projeto de Satã, para trás de mim. Eu vou para Jerusalém. E ali tem aquele se condicional. Se alguém quiser me seguir para Jerusalém. Se alguém quiser. Jesus está falando para os 12, meus irmãos. É um retiro espiritual à parte. Ele não está no meio da multidão. Ele está lá em Cesareia de Filipe. Depois você olha no mapa onde fica. Fica lá no encontro com Deus. Fica lá, tremendo, né? Tremendo. Fica lá para cima do mar da Galileia lá. Ele sai da Galileia. Por isso é chamado Cesareia de Filipe. Filipe aqui não é o Filipe do Novo Testamento, não. Não é o discípulo, não. É Filipe, irmão de Herodes. Lá só estão os 12. Ou quem sabe um ou outro ali no meio. E ele fala, bom, vocês querem ficar aqui? Vocês querem aderir ao projeto de Satanás? Está aí. Tem múltiplas escolhas. Eu vou para Jerusalém. Se alguém quiser vir após mim, não tenha medo. O máximo que eles podem fazer contra vocês é pregá-los numa cruz. Eu já coloquei a cruz nos meus ombros. Eu não tenho medo de confrontar estes poderes. Então eu queria que vocês entendessem aqui nesta declaração, neste confronto, uma cisão interna. Um conflito forte aqui. Por que eu posso dizer que é um conflito forte? Pela maneira como Jesus discerniu a mente de Pedro. Pedro não tinha um projeto alternativo apenas. Pedro tinha um projeto oposto ao projeto de Jesus. Era um projeto bom. Era ser o Messias. Ora, quem sabe pelo poder de Jerusalém, ele conseguisse fazer muitas coisas boas, muitas políticas públicas. Ele poderia dar pão, casa, minha vida, pão, educação, ele poderia fazer um monte de coisa. E ainda assim este poder poderia se tornar opressor. Seria mais do mesmo. É o melhor que podemos fazer, né? O melhor que podemos fazer são
as políticas públicas garantidas pelo estado de bem-estar social. Esse é o máximo que a sociedade conseguiu. Mas ainda assim, não é o poder de Jesus. Ainda assim, ele oculta contradições internas profundas. Ele ainda tem concentração de poder, concentração de dinheiro, violência, e o ser humano está impedido de se realizar completamente. Bom, chego então agora à crucificação de Jesus. Posso continuar? A crucificação de Jesus é o ápice do poder de Jesus. Nós vamos ver mais para frente, não vou cansá-los muito hoje com isso, porque eu vou falar muito sobre isso nas próximas aulas. Jesus veio para servir. Mateus capítulo 20, versículo 28. Não vim para ser servido, mas para servir e dar minha vida em resgate por muitos. Portanto, a cruz é a revelação máxima do poder de Jesus. O poder do serviço extremo, aquele que vai ao fim de si mesmo, que é capaz de agarrar e cumprir o caminho de Deus até ao ponto de dar sua vida para libertar os oprimidos e para resgatá-los do poder de Satã, do poder opressor. Então foram os milagres, a demonstração máxima do poder de Jesus, né? Interessante. A gente fala de poder, né? Os crentes falam muito de poder, né? Receber poder, o poder, a igreja tem poder, não tem poder e tal. Todos os milagres que Jesus realizou foram sempre em negrito, caixa alta, sublinhado e com neon assim piscando, sempre para benefício do outro, para benefício daquele que está sendo oprimido, doente, faminto, ou que foi destruído, ou que foi desumanizado. Sempre. Nunca em prol de si mesmo. Jesus nunca faz uma exibição pública de poder. Nunca faz uma exibição pública de poder. Portanto, seus milagres e toda a sua ação é uma construção do caminho do poder-servitude. Mesmo quando esse poder se manifesta, ele nunca é poder opressor. Ele nunca é poder violento. Nunca é poder exibição. Ele é poder para. Quando ele é contra o mal. Nunca contra o ser humano. Ele é contra as forças do mal. As forças que destroem o ser humano. Quando Jesus usa sua energia, que as pessoas gostam de chamar de violência, que Jesus também era violento, ele está usando poder de libertação, poder para libertar. Portanto, nunca jamais Jesus usou o poder de Satã. Jesus nunca se dobrou ao poder de Satã. Jesus se ajoelhou perante o poder de Deus. Este é o poder de Deus. Todo poder a partir do Pentecostes só é poder de Deus se manifestar como poder de Jesus. Eu quero então agora falar sobre a cruz como sendo o clímax do poder de Jesus, o poder de dispor de si, o poder de renunciar ao poder da violência, o poder de romper até as forças mais instintivas do ser humano, que é dispor de si, como é que eu poderia dizer? Esticar-se, né? Estender-se
externalizar-se ao outro até ao ponto de fazer o outro ser e deixar de ser. Este poder máximo se manifesta na cruz. Portanto, a cruz é o símbolo máximo do poder de Deus. Enquanto pode representar, de um lado, o máximo do poder romano, de um lado, matar alguém, não apenas ter poder de vida e morte sobre alguém, mas matar alguém na cruz, fazer aquele espetáculo horrendo, aquela tortura pública, aquele suplício, uma morte que é estendida para causar o maior dano possível, não apenas à pessoa, mas à família da pessoa, à posteridade da pessoa e à própria comunidade. Este poder máximo de matar que Roma exerce contra Jesus é o poder de Satã. Este é o poder que exige adoração. Que se você defrontá-lo, se você desmascará-lo, se você mostrar suas contradições internas, sua malignidade essencial, não se privará de lançar mão do poder absoluto, matar. Se não pode contê-los, matem-nos. Porque as ditaduras matam. Tendo todas as forças armadas na mão, vão atrás de um grupelho de jovens, mal formados, mal treinados, mas elas têm que matar. Por quê? Poder, né? Porque essa é a face de todo o poder. De todo o poder. O máximo que nós conseguimos é prender este poder em mecanismos jurídicos, na lei. A lei do país, a Constituição. Isso é o máximo que nós conseguimos. É claro que a Constituição, em grande parte, é letra morta, né? Mas a Constituição de um país, a força para mantê-la em vigor, mostra a natureza do poder. Todo poder tende a crescer até destruir todos os que lhe dão oposição, né? Então, a cruz de Jesus Cristo é este poder máximo. Quando Jesus está completamente imóvel na cruz, quando ele é apenas um trapo humano, porque ele quis obedecer o Pai e libertar a humanidade, e para isso sofreu em si toda a violência dos poderes que governam a humanidade, naquela posição completamente sem poder, ali está se manifestando o maior poder, o poder que pode defrontar e destruir todo o poder de Satã, o poder de renunciar ao poder, dominação, e o poder de renunciar à violência. Jesus teve a tentação da violência. Quando Pedro saca a espada, Jesus fala: Pedro, guarda essa porcaria aí. Você não sabe que eu poderia chamar 12 legiões de anjos? E fazer com que o meu exército lute por mim? Ele fala isso, acho que para Pilatos também, João: se meu reino fosse deste mundo, os meus servos lutariam por mim, mas o meu reino não é deste mundo. Então, isso aí ninguém cita quando fala que é a favor, que Jesus é a favor das armas, da posse de armas, né? E depois, quando ele está pregado na cruz, quando ele está pregado na cruz, os representantes do poder de Satã, os sacerdotes, o povo e os centuriões, os soldados, o desafiam: desça da cruz e creremos em ti. É a mesma tentação do deserto. A mesma coisa. Pule daí, cara. Você pode pular daí brilhando, irradiando, você pode fulminar seus inimigos e todos nós creremos em você. Que miserável você é. O poder de Satã, né? O poder
da violência. O poder da violência, que né? é o poder de Satã. Segundo Satã, seria o poder dele, mas segundo a lógica de Satã. Né? Sim. E então ele teria se prostrado a Satã, usando a violência. Porque não há saída, meus irmãos, é isso que nós temos que entender. Não há como enfrentar os poderes a não ser com um poder maior do que eles. E não há como enfrentar a violência dos poderes a não ser com uma violência maior. Segundo os estudiosos da não violência, da desobediência civil e da não violência, que não é pacifismo, antes que você diga, não é pacifismo, não é irenismo, como se diz, desculpa, não tem nada a ver com você, mas é chamado às vezes de irenismo, que é aquela coisa assim, a paz a qualquer custo. Vamos tomar porrada, vamos apanhar, a paz a qualquer custo. Né? Para não confundir com isto, este é... Acho que eu perdi meu raciocínio, falei em Irene aqui, perdi meu raciocínio. Sim, não há como enfrentar, não há como enfrentar violência a não ser com violência. E isso que eu ia dizer, segundo os estudiosos da matéria, a única forma conhecida é a apresentada por Jesus. Quem disse isso não é cristão. É apenas alguém que analisa política, que analisa violência. Não há nenhuma alternativa a não ser esta de Jesus. Ao fazer isso, Jesus introduziu na história da humanidade um outro poder, um novo tipo de poder. Não é um poder que está na hierarquia, nem no cume, nem no meio, nem na base, nem no porão. É outro poder. Outro tipo. Por isso ele pode dizer, e aí eu vou terminando aqui a minha exposição, por isso ele pode dizer, depois de crucificado, sepultado, ressuscitado por um outro poder, Deus manifestou seu poder em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos. Por isso ele pode dizer, todo poder me foi dado nos céus e na terra. É outro poder. Portanto, vão. Esse, portanto, é consequência de uma autoridade que Jesus agora conquistou. Portanto, quando Jesus fala no final do Evangelho, todo o poder foi me dado nos céus e na terra, não é o poder que Satã ofereceu para ele no deserto. Não é o poder que Pedro sugeriu para Jesus lá em Cesareia de Filipe. Não é o poder dos centuriões romanos, não é o poder de Herodes, não é o poder do sacerdote. Não é o poder de César. O poder de César é aquele que idolatra Satã, que é rival de Deus. O poder que Jesus fala, todo poder foi me dado nos céus e na terra, é o poder que ele conquistou na entrega de si ao Pai. Na sua carne, nas suas feridas, ele abriu caminho para o novo. E, portanto, pode dizer, todo poder me foi dado nos céus e na terra. Ide, portanto. E vai dizer ainda, ide, porém, esperai, até que do alto sejam revestidos de poder. Atos capítulo 1, versículo 4, 5, 6, por ali. Até que do alto sejam revestidos de poder. E daí os crentes ficam esperando. E os discípulos devem ter esfregado a mão. Oba, oba. Até que enfim. Ele se lascou, mas nós vamos sobreviver. Vocês serão revestidos de poder. Qual poder, meus irmãos? Jesus já tinha poder sobre os céus e a terra.
Você acha que ele precisava morrer, ou vir aqui, ou encarnar, ou qualquer outra coisa para conquistar poder nos céus e na terra? Ele o fez por nós. E o poder que ele deu a nós, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, é o mesmo Espírito que levou Jesus ao deserto e que confrontou Satã. É o mesmo Espírito que teve em Cristo na cruz, sustentando-o na sua fidelidade. E é o mesmo Espírito que vivificou o corpo morto de Jesus. E então agora Jesus é dotado de pleno poder. Poder, servitude. Mas você vai perder poder de servir. O pouco de audiência que você já tem com essa mensagem, porque essa mensagem não é popular. Porque os cristãos buscam poder, mas não o poder de servir. É o poder hierárquico, né? E Jesus falou isso para os discípulos, né? Quereis vós também retirar-vos? Quer tirar o seu like aí, se desinscrever do meu canal? E aí Pedro responde para... Muitos retiram, né? Pedro, tem uns que desistem do meu canal. O Jesus responde para Pedro, tá querendo me cancelar, cara? Né? Aí Pedro responde para Jesus, Senhor, para onde nós iríamos? Tem algo aí no Senhor que ninguém mais tem. Né? Ninguém mais tem. E depois de termos experimentado, não tem mais como voltar atrás, porque é libertador demais. Quando estas coisas são colocadas diante de nós, diante de mim, diante das pessoas que têm ouvido esse evangelho, a gente sente o vento de Deus, né, refrigerando a nossa vida. Eu queria voltar. Comentários? Vamos lá. Com isso eu terminei os 5 exemplos, né, de mostrar como o poder servitude se manifesta. Eu queria voltar à questão da violência, arma, da violência, sim. E da violência. Quem defende a posse de armas e não diz que defende a violência, porque eles dizem que é para defesa. Eu vejo muitos cristãos defendendo isso, né? E daí a citação é aquela citação que acho que tem em 2 ou 3 evangelhos que diz da espada, que Jesus fala para pegar a espada. E daí não cita todo o trecho, o restante do trecho, né? E aí usa só isso e diz assim, e daí eles lançam o seguinte exemplo. Se entra um cara armado na tua casa e vai estuprar a tua esposa e vai pegar um filho seu, você não. Então eles legitimam e usam esse versículo, porque é o único no Novo Testamento, né? Que Jesus... podem colocar na boca de Jesus. Exato. E porque daí eles, fora disso, eles usam o Velho Testamento, acho que é Êxodo 20, né? Que fala que se o ladrão entrar e for durante a noite, você né, pode matar, coisa assim. E, enfim, o que você pensa sobre isso? E como, 2 perguntas, o que você pensa sobre isso e como uma pessoa poderia responder a esse tipo de argumentação que eu citei? Bom, esse é um dos casos aqui em que Jesus manifestou outro tipo de poder. Jesus fez tudo isso para não recorrer à violência. Portanto, nós não temos alternativa, nem queremos alternativa, se somos cristãos, a não ser seguir o caminho de Cristo sem violência. A defesa da própria vida é um direito, mas eu posso alienar meus próprios direitos. E o que Jesus mostra aqui é que este não poder, ou este poder não violento, tem a solidariedade de Deus. O poder de Deus está aí. O poder de Deus está aí. Já disse uma vez e digo de novo. Se eu tiver que atravessar para o outro lado, morrer, sujo de sangue, que seja o meu e não o de outrem. Né? Porque este é o caminho de Jesus. Agora, você tem que entender isso fora da pirâmide. Né? Fora da pirâmide. Nós estamos diante daquele que disse, sigam-me. Ah, Senhor, mas
Não, de modo nenhum. Tomem já a sua cruz. Paulo vai dizer, dia após dia morro. Todos os dias corro risco de vida. Todos os dias eu sou descartado pelo mundo como animal para o abate. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores. Portanto, o apelo à violência é uma tentação de Satã. O apelo à violência é uma tentação de Satã. Jesus deixa muito claro que ele teve essas opções, mas ele as descartou. E sofreu a violência, morreu uma morte violenta, sofrendo violência para não ter que praticá-la. Mas você então, não... Deus é solidário às vítimas do poder opressor, do poder violência. E você falou, não é para violência. Todo poder só se mantém por violência. Não há poder sem violência. Mas isso não significa que você está dizendo que é contra a pessoa se defender da própria vida, numa situação que ela pode usar o que tiver na frente também. A pessoa pode usar aquilo que lhe convier. Tomara que não seja necessário usar violência. Agora, comprar uma arma para isso, como eu falei, não seria, a defesa da própria vida é um direito. Direitos podem ser alienados e o grande poder de Jesus se manifestou na disposição da própria vida. Não, claro que não. Você perguntou se eu compraria. Não, então, nem para se defender não se justificaria o uso de uma arma. Porque o que eles estão dizendo agora é assim, a pessoa decide. A pessoa decide, porque Jesus falou para dizer. Então, eu só queria deixar claro que todo o contexto tem que ser lido, porque depois, fala aquela sua teoria que você acha que Jesus estava demonstrando, expondo a violência do coração para daí falei mostrar aqui, né? o uso da não violência. Sim, tá. Bom, de qualquer forma, violência está ligada ao poder. Certo. Só há violência porque há luta pelo poder. Então, a violência é inerente a este poder, né? O que Jesus está dizendo é que jamais deveremos nos defrontar com esse poder usando os mesmos mecanismos desse poder. Certo. Porque esse poder, ele tem que resguardar uma dose de violência. Então, nós precisamos desarticular esses mecanismos. Nós não vivemos num mundo perfeito, então eu não vou dizer aqui que todo mundo deve se tornar uma pomba branca da paz, né? Mas esse deve ser o nosso objetivo, né? Nós devemos lutar, nós estamos na luta pela vinda do reino de Deus. E o melhor testemunho do reino de Deus é a não violência. A Irene me pediu para colocar minha teoria sobre esse texto de Jesus pedir para Pedro ter a espada. Eu acho que Jesus fala aquilo para desmascarar a opção da violência que estava presente no grupo, porque ninguém foi comprar espada, já tinha espada, né? Eram apenas duas, e Jesus falou, para os meus objetivos basta, que é claro que não bastariam, né? Como que 12 homens, né? O Judas já tinha ido embora, 11 mais 1, 12, e talvez mais algum que tivesse ali, iriam enfrentar uma tropa com duas espadas. Então, obviamente... Aí a pergunta é, qual o objetivo dele? Jesus que tinha mandado preparar a ceia, antecipadamente, etc., seria muito tolo, né, se não tivesse preparado munição, armamento e etc., para o enfrentamento de uma tropa que vinha com violência, e com muita violência. Né? É como você vê aí um grande aparato policial para pegar uma pessoa, quer dizer, é uma demonstração massiva de violência. Né? Então teria sido muito estúpido da parte de Jesus. Jesus não era estúpido assim. Ele prepara o barco, ele prepara rotas, ele bola estratégias. Então Jesus não é tolo. Né? Então jamais teria chamado apenas duas espadas. Mas eu acho que ele provoca a opção da violência dos discípulos, ele a expõe para descartá-las. Porque no fundo ele sabe que todos vão fugir. Porque na violência você mede
você calcula quantidade de violência, né? Por exemplo, todo poder tem que exibir violência, né? Então, se o cara vem com 100 homens, eu tenho que ter 150. Se o cara tem arma, eu tenho que ter mais arma. Então, violência se combate com violência. Jesus queria desmascarar este esquema de coisas no seu próprio grupo. Então, ele chama aquilo, não dá ordens de ataque, que seria extremamente estúpido, e o destitui, o rejeita completamente, porque ele cura o rapaz ferido. E repreende o Pedro. Repreende Pedro, guarda a tua espada. Quem apela à espada, a espada será morto, ou seja, quem usa da violência está invocando violência contra si. O que contradiz completamente o fato dele ter mandado pegar. Por isso que eu falo que precisa do contexto todo. Se Pedro tivesse matado alguém, ele teria despertado contra si a violência de Roma. Portanto, seria morto, evidentemente. Né? E Jesus, então, extirpa completamente qualquer possibilidade de violência. Agora, para não deixar um problema muito complexo no final da aula, esta proposta de Jesus, ela é estranha para todos nós. Por isso nós estamos, essa é a terceira aula, vão acho que mais duas, para dar tempo da gente pensar e no nosso coração nos convertermos a Jesus. Jesus não é covarde. Jesus não é pacifista. Jesus é pacífico e tem um poder descomunal. Só não é o poder da violência, porque a violência não é o verdadeiro poder. A violência é uma mascaração, né? Por exemplo, Nancy Pelosi, presidente da Câmara dos Deputados nos Estados Unidos, foi fazer uma exibição de força do Império ao pousar na ilha de Taiwan. A pequenina ilha, né, que a China poderia engolir, mas não engole, está ali, né, aquele equilíbrio de forças completamente desproporcional, né? Os Estados Unidos foi lá fazer uma exibição de força. Imediatamente a China faz uma exibição de força, né? Solta uns mísseis, né? Faz uns exercícios militares, coloca uns naviozão ali e tal, né? Os poderes adoram exibir, né? Por que nós temos desfiles militares? Se não é para o mundo ver, aqui tem os canhão fumacê, né? Mas, por exemplo, a Coreia do Norte, esses paizinhos pequenos que se sentem ameaçados, desfilam aquelas tropas enormes, aquelas armas enormes e tal, né? Por quê? Porque todo poder tem que demonstrar capacidade de violência. É como aquele menino que fala assim com o braço e o outro, né, que pisa que isso é homem e tal. É uma medição de forças, né? Jesus rompe esse sistema. Ele é derrotado por esse sistema? De forma nenhuma. Ele o vence e o vence de forma total, definitiva. No final, é o príncipe da paz que estabelece o seu governo. E no final são as bestas e os monstros que são derrotados sem violência. Quem estudou comigo lá o Apocalipse sabe que quando o Cristo vencedor vem, suas roupas estão manchadas de sangue. Mas a única palavra que ele porta é o poder, a única espada que ele porta é a sua palavra. A palavra da verdade é que leva à derrota, à mentira da violência. Então, na próxima aula, eu quero falar um pouco sobre verdade e amor, né? Não nesse sentido romântico que nós estamos acostumados, mas no sentido da natureza da autoridade de Jesus. Tem um comentário do Celso, daí eu vou concluir, que nosso horário já deu. O poder de servir é o poder que a crentalhada não entende. E caso venha a entender, vai torcer o nariz. O poder de servir tanto a Deus quanto aos outros não é o poder de determinar a casa na praia, de determinar o carro do ano, de esperar pelo melhor dessa terra.
O poder de servir é o núcleo do evangelho, descarta a famigerada justificação da crentaiada de que toda autoridade é proveniente de Deus, mesmo vendo autoridades violentas. Exatamente. Ou seja, o evangelho está sendo cooptado para legitimar o reino de Satã, o príncipe deste mundo. E aí os crentes não se escandalizam com candidatos que pegam lá um rifle potente. Não, eles se reintroduzem. Eles se reintroduzem nesse estado de coisas. Né? Eles se reintroduzem. E aí, por isso a gente viu, né, propaganda de arma até numa parede de uma igreja, né, essa semana aí, que foi um escândalo. Então, assim... Chegamos a esse ponto, coisa está sendo cooptada. Jesus teria dito, para trás de mim, diabolos. Sim. Né? Sem dúvida alguma. Por isso, se você compartilha essa aula, porque essa aula não é pacifista, mas ela é contra a violência. Nós vamos falar muito sobre isso. Não fiquem preocupados sobre pacifismo, etc., porque não é disso que se trata. Sim. Não é passividade, não é pacifismo, né? Não é covardia. Tá? Eu estou apresentando o novo caminho de Jesus. E isso precisa ser muito bem entendido. Bom, tchau para vocês. Gente, um feliz Dia dos Pais para todos. Tchau, beijo. Tá? Até sexta-feira. Tchau, tchau.